Bora galera, tudo bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o HiSys, né? Aspen HiSys. Eu tô fazendo esse vídeo principalmente porque eu quero ajudar, né, alguns colegas aí, alguns alunos também, né? Na minha carreira eu tive perda de oportunidade por conta de não saber o HiSys, né? Tive que aprender e é uma sugestão para que todo mundo aprenda, né? Desenvolva a capacidade desse CAI, né? Que é uma engenharia assistida por computador, né? E ele é bastante simples, bastante intuitivo, né? Vou passar aqui alguns passo a passos, o inicial pelo menos, para vocês começarem a fazer avaliações, né? Dá para fazer avaliação de flash, né? É o que eu vou tentar passar hoje para vocês. E vocês podem aprender além do flash, né? Outras etapas, né? Que é em relação aos equipamentos, etc e tal. Bom, aqui está a cara do HiSys, né? Eu já tinha criado um aqui, mas vou criar um arquivo novo, né? Então aqui File New, né? New Case, tá? Criar um novo arquivo, né? Para a gente poder desenvolver, certo? E vocês podem perceber aqui nessa barra à esquerda, né? Eu tenho algumas coisas que estão já azulzinhas com o ticket azul e tem outras que estão com o ticket vermelho, né? Então, como eu disse, o software, né? O simulador é bastante intuitivo, então a gente pode ir vendo aqui o que é que está de vermelho e ir preenchendo, tá? Então a gente está aqui nas propriedades, né? Que é o primeiro passo na grande maioria dos simuladores, que é preencher as propriedades. E aqui a lista de componentes, né? Então vem aqui em Add para adicionar. A gente pode adicionar de diversas maneiras, selecionar aqui da clique, duplo clique, né? Ou então selecionar uma faixa de componentes que a gente quer e colocar para adicionar, né? Aqui eu posso colocar também, ó, selecionar componentes puros, né? Procurar por exemplo, se tivesse água, podia ser a forma H2O, né? Tá vendo que apareceu aí várias substâncias que tem H2O, né? Ou então water, né? Tá aqui também water, né? E o filtro, nesse caso aqui, tá todas as famílias, né? O nome completo, procurar pelo nome completo ou sinônimos, né? Então ele vai procurar por tudo isso que está aqui, né? Então, se por exemplo, se fosse um C7, C7H16, C7H, ele acabou dando um erro, mas ele tem um C7 aqui, ó, sinônimo C7, né? O heptano. Eu posso colocar aqui a forma, então C7H16, aí apareceu o heptano, por exemplo, né? Tá? Então a gente está para componentes puros, né? Então seria isso aqui. Eu adicionei já aqui de C1 até C6, né? Eu vou adicionar aqui um hipotético. Então hipotético nesse caso não tem nenhum, a gente vai criar. Então não é hipo, é create e edit hipos, tá? Vamos criar aqui, ó, em vez de new hipo, tá? Que é um hipotético. E para grupos hipotéticos você tem que preencher, se for até 330 o ponto de bolha de orvalho, né, de ponto de evaporação, normal boiling point. Então você até 330 você só precisa preencher aqui, né? Ou dois desses três aqui e ele vai preencher o outro com os graus de liberdade, né? Então eu vou mudar o nome aqui para C7, C7 mais, tá? E o normal boiling point para 110 graus Celsius, né? E eu, como é abaixo de 330, eu clico aqui em estimar o desconhecido, né? E ele estimou aí todas as propriedades, né? Peso molecular, densidade, né? Temperatura crítica, ponto crítico, volume crítico e o fator acêntico, certo? E
ele já está criado, eu vou adicionar também aqui a minha lista de componentes, né? Como a gente está trabalhando aqui apenas com gases, né? E aqui talvez seja o passo mais importante do engenheiro de processo, que é definir as propriedades termodinâmicas, né? Qual a equação termodinâmica que eu vou estimar, né, todas as questões lá do meu processo. Por ser um gás bem ideal, né? A gente está trabalhando com hidrocarbonetos leves, né? De C1 até C7. Peng-Hobson ele representa bem essa faixa de propriedades, né, para esses componentes. Então cliquei aqui e selecionei Peng-Hobson. E você pode ver que o que estava vermelhinho aqui na esquerda agora já está azulzinho, né? Então a gente já preencheu essa etapa e a gente pode ir então para a simulação, tá? A simulação ele tem esse pallet aqui, essa paleta, né? Que tem os equipamentos, né? As operações unitárias. Tem também corrente, esse material streams, que é a corrente de material, e aqui é a energia, né? Que a gente pode utilizar. Eu gosto de utilizar dessa forma aqui, né? Ele preso aqui à esquerda, mas vocês podem deixar do jeito que vocês acharem mais interessante, tá? Então vou selecionar aqui Material Stream, ele já gera automaticamente o número de correntes. Se eu clicar aqui de novo e clicar aqui no Flow Sheet, ele já vai gerar uma outra corrente com um número sequencial, né? No caso aí está o 2. Vou deletar aqui, deixar apenas um 1. E aqui está as propriedades dessa corrente, né? Que é que a gente vai preencher. Primeiro de tudo é preencher a composição, né? Ele já vai, por ser bastante intuitivo, ele já está dando a dica aqui, ó, composição desconhecida, tá? E o HiSys tem uma coisa bacana que eu acho nele, que sempre quando eu completo o grau de liberdade, né, 0 grau de liberdade, ele já faz o cálculo automático, tá? Então a gente vai preencher aqui agora a composição. Edit, então abriu aqui, ó, a composição para a gente colocar, e eu posso colocar a composição em fração molar, fração mássica, fração volumétrica, né? Ou vazões, né, também, certo? E no caso aqui de fração molar, né, a fração total ela tem que dar somatório de 1 e ela já soma automaticamente. Se não fechar 1, ela normaliza também automaticamente, tá? Eu deixei aqui já as composições, já para facilitar, certo? Então vou colar, copiei e colei. Eu posso fazer isso, copiar do Excel e colar aqui, ou eu poderia digitar uma a uma também, não teria problema, né? Aqui, por exemplo, 0,0658, né? Então tanto faz eu copiar e colar ou digitar uma a uma, né? Nesse caso aqui, perceba que ele deu 1, certo? Se eu não digitasse o certinho, 0,0659, aí ele passou de 1, né? E quando eu tentasse dar o OK, ele normalizou aqui, ó. Então ele tirou de algum outro componente para poder normalizar, né? Eu vou colar novamente aqui todo mundo para fechar um certinho, OK. E as condições então, né, que seria a próxima etapa aí do preenchimento no HiSys. Aqui nessa corrente 1 eu tenho que preencher dois desses três aqui, ó, desses 3 primeiros itens, né? A fração vapor, a fração da vapor, a temperatura ou a pressão, tá? Para ele, 2 desses ele consegue calcular as propriedades. Ver aqui a propriedade está tudo branco, né? Quase tudo em branco, né? Então a gente pode preencher aqui e depois preencher, né, a critérios de você
começar a calcular a perda de carga, tamanho de equipamento, né, energia necessárias, né, para resfriar ou aquecer, etc e tal. Você pode colocar a vazão molar, vazão mássica ou a vazão volumétrica, ou até mesmo a energia, né, o fluxo de energia. Eu sugiro, né, questões mais do que eu tenho trabalhado, fica mais fácil, você trabalhar sempre com ou a vazão volumétrica ou a vazão mássica, né, energia e esse steady liquid, ideal liquid flow, né, ele às vezes dá um pouco, alguma coisa, dá um número estranho, então eu prefiro trabalhar aqui com vazão molar ou vazão volumétrica. Então, para esse caso aqui, a gente pode definir 100 graus Celsius e eu vou botar aqui 4000 kPa, né? E aí você percebe que ele já determinou aí, ó. Eu tô com para essas condições, né, de temperatura e pressão, a fase vapor é 0,1081, né? E ele calculou também a entalpia molar, a entropia. Se você vir aqui em propriedades, está vendo que ele já preencheu a grande maioria das coisas, né? Densidade molar, densidade mássica, né? Calculou o Z aqui, o Z aqui, certo? Da fase vapor, da fase líquida, está calculado. CP sobre CV está aqui, ó, calculado, né? Então ele já calcula boa parte das propriedades também. A gente pode colocar aqui vazão, vou colocar hipotético aqui também, tá? 100, né? Ele, para aí ele calculou o resto das propriedades. Então já calculou tudo aqui que precisava ser calculado com essas condições, né? Com essa composição, essa pressão, temperatura e essa vazão, tá? Uma coisa interessante aqui, se você quiser saber qual é a temperatura do ponto de orvalho e do ponto de bolha, né, você pode mudar aqui a composição, né? Então eu estou com a fração vapor 100%, então a temperatura aí é 154, né? Então para uma pressão de 4000 kPa, 154,8 graus Celsius é a minha temperatura de orvalho, né? E a temperatura de bolha, então se eu zerar, tiver tudo na fase líquida, aí eu tenho então 86,97, certo? É bom porque a gente consegue determinar por aqui, né, ponto de bolha e ponto de orvalho. E algumas análises que a gente pode fazer também, né, além disso aqui, se a gente vê aqui em attachments, né, análises, e a gente pode criar então análises aqui, né? Então vou create aqui, ó, com essas análises a gente pode criar. Eu posso criar lá o famoso envelope lá da termodinâmica, né? E ele já calcula aqui automaticamente, ó, temperatura crítica para duas fases, pressão crítica para duas fases, né? A crincondetérmica e a crincondembárica já está criado, né? Eu vim aqui em performance, ele cria aqui a curva toda, pressão e temperatura, né? Eu posso plotar isso e aqui já está o envelope, ó. Já está pronto o envelope, a gente pode copiar, né? Se você quiser copiar, ou se você quiser, você pode copiar a tabela também, né? E exportar lá para o Excel, colar no Excel para você mesmo criar sua curva, tá? E aqui a gente percebe que a gente tem tipos de envelope aqui à direita, embaixo, tá vendo? Então tem PT, PV, PH, PS, né, o TV, a curva TH e a curva TS também. Então você percebe que tem vários tipos de envelope aqui. Quando a gente trabalha com gás, essa curva PT é bastante importante porque a gente consegue determinar então dependendo das condições, né, do meu processo, se eu vou estar tendo formação de líquido ou não, ou se eu estou na fase em ponto de duas fases, né, no equilíbrio de duas fases. Então a gente trabalha aqui, dá para trabalhar tranquilamente com o gráfico, né, para poder entender melhor o processo, certo?
Uma outra análise que a gente pode fazer, que é bastante interessante, vou criar aqui, create, é a property table, né? Ele vai criar uma tabela de propriedades, né? Nesse caso aqui eu posso variar, então, ó, duas variáveis, né? E uma propriedade dependente, certo? Que ele vai calcular o gráfico, né? E mostrar o gráfico pra gente. Então aqui eu tenho temperatura, vou mudar aqui os parâmetros, tá? Vou colocar aqui pressão. Em vez de incremental, né, eu vou colocar state. Então ele vai me dizer quais são as pressões. Eu vou dizer para ele, né, em quais pressões eu quero que ele calcule. Então eu vou botar aqui 500 kPa, 1000 kPa, 2000 kPa e vou colocar aqui 3000 kPa, certo? Então coloquei aqui as pressões que eu quero que ele calcule e variável 2 eu vou botar a temperatura, colocar a temperatura incremental de 80 até 140, ok? E eu vou colocar aqui os incrementos de 10 em 10 incrementos na verdade, né? Então ele vai calcular todos os pontos aqui, né? Para poder, para cada uma dessas pressões, e vai gerar a curva para mim, tá? Eu tenho que dizer para ele também qual é a propriedade, né? Então aqui a prop, né? Eu vou tem isso tudo aqui, esse catatal. A gente pode determinar aqui o mass density, né? A gente pode, não sabe procurar direito, não sabe onde é que tá, né? Porque é muita coisa. A gente pode clicar aqui em cima e apertar a letra, né? Então mass, eu apertei o M, veio aqui para macro cut data. Mass density está aqui, dá o OK. Então tá lá, só tá esperando então eu calcular. Eu calculo aqui, ele já calculou. Eu posso vir em performance, está aqui ó, calculado, ó. Temperatura, pressão, temperatura, ele diz qual é a fase, né? E tá aqui em mass density. E eu posso também gerar, ver os gráficos, né? View plot aqui. Pronto, tá gerado aqui então os gráficos, né? Onde as curvas aqui, nesse caso, né, a mass density é meu eixo Y, a temperatura está aqui no eixo X e cada uma dessas curvas é uma pressão diferente, né? Aqui está a legenda, a vermelha em 500 kPa, a verdinha está em 1000 kPa, essa azul está em 2000 e essa rosa está em 3000 kPa, né? Eu posso criar também umas curvas maiores aqui. E esse gráfico também é a mesma coisa do outro. Eu posso copiar aqui o gráfico, né, e colar lá no Excel, no Word, né? Ou eu posso copiar, em vez de copiar a tabela, vir aqui para a tabela, copiar a tabela, copio a tabela e colo lá no meu Excel também, né? Acho que é isso para hoje, tá? Já dá para iniciar aqui, certo? Eu fiquei muito tempo sem nem saber para onde ia, então para mim foi bastante difícil, né? Inclusive na questão de empregabilidade, né? Trabalhabilidade. Espero ter ajudado vocês aí, tá? E a gente vai se falando, até a próxima. Qualquer dúvida, coloca aqui na caixa de comentários, tá? Que assim que possível eu respondo, beleza? Forte abraço, galera.